Alô, alô, amigos, assinantes, está entrando no ar mais um boletim de esporte pela Terceira Via TV. Em Campos, Macaé e Rio das Ostras, a melhor imagem também em HD. Você vai ficar por dentro na edição de hoje. Brasil pode perder título de campeão mundial de natação conquistado no Catar. Neymar se revolta com o técnico do Barça ao ser substituído e é destaque na imprensa espanhola. Seleção brasileira de handebol vence após 2 derrotas seguidas no Mundial do Catar. Jadson resolve ficar no timão após conversar com Tite. Confederação Brasileira de Voleibol volta a ter o patrocínio do Banco do Brasil. Na Itália, depois da 4ª derrota consecutiva, presidente do Milan ameaça time de punição. Imagem de entrada criminosa de defensor do Boca Juniors em adversário percorre o mundo pela internet. No Fluminense, Cristóvão Borges diz que não conta mais com Dario Conca para este ano. Cícero e Walter estão na mira do Flamengo. Nova diretoria do Botafogo ainda não conseguiu atualizar os salários dos funcionários que ameaçam se rebelar. Tardelli vai mesmo para a China, recebendo 1 milhão por mês. Galo também bota as mãos na grana. Levir Coupe diz que com tanta grana não há como segurar ninguém. No Flamengo, Anderson Pico intensifica treinos físicos para poder perder peso. Americano apresentou metade do elenco ontem à tarde no ginásio Eduardo Viana. Goitacás tem amistoso marcado para amanhã no Espírito Santo e gerente de futebol fala sobre os preparativos do time. Tudo isso e muito mais agora aqui na Terceira Via TV. O Brasil pode perder o título de campeão de natação em piscina curta, conquistado no mês passado, no Catar. É que um dos atletas do revezamento 4x50, 4x100 e 4x200, João Gomes Júnior, foi apanhado no exame antidoping. No exame realizado pela Confederação Internacional da modalidade, na urina do jogador, ou melhor, do nadador, foi constatada a presença de uma substância diurética, cujo uso é proibido. A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos já anunciou que deu início ao processo de defesa de João Gomes Júnior. O fato é que o Brasil corre o risco de cair do 1º para o 5º lugar no ranking mundial. Pelo Mundial de Handebol, que também está sendo realizado no Catar, o Brasil se recuperou ontem e depois de 2 derrotas seguidas, acabou vencendo a seleção de Belarus, ou da Bielorrússia, por 34-29. O Brasil volta a jogar amanhã com a Estônia às 12 horas no horário de Brasília. E olha aí, gente, Neymar não topou ser substituído aos 25 minutos do segundo tempo do jogo de domingo, quando o Barcelona goleou La Coruña por 4-0. Nesse jogo, Messi fez 3 gols e se aproximou de Cristiano Ronaldo na artilharia do campeonato. O detalhe é que Iniesta e Busquets foram substituídos pelo técnico Luiz Henrique e aceitaram os cumprimentos do treinador quando chegaram ao banco de reserva. Já Neymar não estendeu a mão para o cumprimento ao técnico. A imprensa espanhola não perdoou e mandou ver. Ela enfado de Neymar ao ser cambiado. As imagens também já estão correndo aí nas redes sociais. O jogador Jadson, pretendido pelo Flamengo, declarou ontem que resolveu permanecer no Corinthians. Ele disse que tomou a decisão após conversar com o técnico Tite. É bom lembrar que o jogador pertencia ao São Paulo e foi negociado numa transação que envolveu Alexandre Pato. No início, teve seus dias de glória no timão, mas acabou terminando a temporada de 2014 no banco de reserva, uma opção do técnico Mano Menezes. Depois de muita conversa e promessas de transparência nos gastos, a Federação Brasileira de Voleibol conseguiu recuperar o patrocínio do Banco do Brasil,
que havia perdido depois que foram constatadas várias irregularidades nas contas da entidade. Na Itália, o Milan não vence há 4 rodadas. Domingo, perdeu mais uma, dessa vez para o considerado de pequeno investimento, 1-0 para o Atalanta. Com isso, inconformado, o folclórico e ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi, que é presidente do clube, pegou pesado. Ele disse: não admito perder para time cujos atletas recebem salários bem inferiores ou menos da metade daqueles que são pagos aqui. Mais derrotas igual a de hoje e todos serão penalizados, disse Berlusconi, não explicando qual será a punição aos jogadores. Pela Copa de Mar del Plata, um lance marcou o jogo entre Boca Juniors e Racing. Foi a entrada violenta e criminosa de Leandro Marim, do Boca, em Ricardo Centurion. O lance também já corre o mundo pela internet. Lance verdadeiramente criminoso. No futebol carioca, o técnico Cristóvão Borges do Fluminense disse ontem que não conta mais com Dario Conca para a temporada deste ano. A novela acabou. O jogador está acertando com os dirigentes a rescisão do seu contrato, já que voltará para o futebol chinês, do qual tem proposta, segundo ele, irrecusável. E a preocupação agora no tricolor carioca é com relação a Cícero e Walter, ambos pretendidos pelo Flamengo. Cícero já disse que o seu empresário foi procurado por dirigentes rubro-negros, enquanto o Walter não quis comentar o assunto, dizendo não saber de nada. Apenas completou: tudo é resolvido pelo meu empresário. Funcionários do Botafogo e alguns jogadores já estão reclamando da nova diretoria que não conseguiu pôr os seus salários em dia. Quem ganha mais de R$7 mil não recebeu ainda novembro, dezembro e muito menos o 13º. Eles reclamam que o presidente diz que não há dinheiro, mas que pagou 400 mil ao goleiro Jefferson. O time efetivou Diego Jardel, Arão e GG. Pouca gente sabe quem são. Não foi só o Botafogo que deu vexame e perdeu para o Gonçalense no amistoso em Niterói. O Vasco também perdeu para o Volta Redonda por 1-0 no fim de semana com o gol de Caio. O lateral Ney foi reintegrado ao plantel vascaíno e o volante Bruno Silva deve assinar contrato hoje. E em amistoso realizado em Miracema, aqui no noroeste do estado, o friburguense foi derrotado pelo Tombense de Minas por 2-1. O atacante Kaique marcou o único gol do time serrano. Domingo, eles voltam a se enfrentar em Tombos ou em Muriaé. Jogando ontem lá no ginásio Juquinha, em Macaé, o Macaé Basquete, que está em 11º lugar no ranking nacional, derrotou a equipe de São Paulo. A equipe aliás, um time que está em último lugar no campeonato, que é o Basquete Liga Sorocabana. O placar foi 80-73 para o basquete, lá no ginásio Juquinha, repleto de torcedores. E pela Sul-Americana Sub-20, na cidade de Maldonado, o Brasil derrotou a Venezuela por 2-0. Os gols foram marcados por Kennedy e Gabigol, o Gabriel, ambos no segundo tempo. Daqui a pouco nós vamos voltar conversando com Fernando Antônio sobre as coisas do futebol da região, sobre o Goitacás. Tem um papo de Júnior Brasília, uma entrevista concedida à nossa repórter a respeito do Goitacás, que amanhã tem amistoso lá no Espírito Santo. É rapidinho, pai bola.